Doce e grande paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso culto racional deste domingo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um e que o nosso culto chegue ao Senhor com um cheiro suave, como a Tua palavra é para nós, doce, agradável e suave. Que Deus abençoe a todos. A entrada triunfal. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto do povoado de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado, e então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente, como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Senhor.
A graça e a paz, queridos irmãos, que a mão de Deus possa estar sobre nossas cabeças. Estamos vivendo um tempo qual não esperávamos, não estávamos preparados, mas a palavra de Deus diz que devemos estar preparados. Assim como as 10 noivas, temos que ser como as prudentes, que quando o noivo chegou, elas estavam com o óleo preparado. E aquelas que não estavam com óleo na botija, não encontrou com o noivo. Então é com grande e imenso prazer que eu venho fazer esse momento de leitura, que se encontra em Josué 1:6, de 6 a 9. E vamos para a leitura, e após a leitura vamos fazer uma oração. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a tua lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviais, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente tu conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te dou, esforça-te novamente e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A palavra diz que devemos estar sempre atentos e temos que ter sempre bom ânimo. Não importa a situação o qual iremos passar, mas iremos passar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Assim como Jesus esteve no deserto 40 dias, possamos também nesse momento estar no deserto, ansiosos, aflitos, sem saber o que vai acontecer. Mas entrega-te no Senhor. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque no deserto Deus é teu caminho e na escuridão Ele é a tua luz. Então vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos aparte de todo o mal, Então vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, nos rendemos toda a honra e toda a glória. Sabemos, Deus, que estás conosco a todo o tempo, mas ainda assim, Senhor, nos sentimos aflitos, Senhor, nos sentimos ansiosos, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tire toda ansiedade, Senhor, de nossos corações, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa continuar conosco. Abençoa, Senhor, a tua igreja, a Igreja Batista Pérola dos Mares. Abençoa, Senhor, todos aqueles, Senhor, que de alguma forma, Senhor, também está fazendo algo para ajudar o próximo. E assim, Senhor, queremos estar também de alguma forma ajudando o próximo. És conosco, Senhor, porque sabemos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, nos desviar. Não nos deixa, Senhor, andar ansioso, Senhor. Não nos deixa, Senhor. Sabemos que nós somos seres humanos e estamos sujeitos a errar, mas não queremos errar. Abençoa, Senhor, aqueles que, em meio a essa pandemia, Senhor, ainda colocam a sua vida em risco para ajudar o próximo, Senhor. Senhor, abençoa aqueles, Senhor, que ainda, em meio a esse problema ao qual estamos vivendo, Senhor, tem que sair para trabalhar, para levar, Senhor, os seus mantimentos para a sua família. E aqueles, Senhor, que estão dentro de casa, que te pediram um tempo, Senhor, que o Senhor possa alegrar o coração deles e confirmar que esse é o tempo, Senhor, que eles pediram. Te agradecemos, Deus, por tudo, por este momento, por tudo que vamos passar e no final, Senhor, iremos ainda mais engrandecer o teu nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu a multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decapitando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Estou eu chefiando uma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Salmos capítulo 24, versículo 1 e 2 diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Deus é criador de todas as coisas e, consequentemente, dono de tudo. O salmista expressa essa verdade através desse salmo. Quando entregamos a Deus a 10ª parte de tudo o que recebemos e dedicamos nossa vida a seu serviço, reconhecemos que Ele é Senhor sobre nós, que não somos dono de nada, somos apenas mordomo. Oremos.
Soberano Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, esse momento aqui reunidos em Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que somos e temos. Amém. Sabemos que tudo que temos de bom vem de Ti. Verdade. Ajuda-nos a dar com liberdade e justiça. Tira todo egoísmo do nosso coração. Que possamos amar cada vez mais nossos irmãos. Queremos ser instrumentos de paz e amor em Tuas mãos. Que esse momento de dedicação de bens e vidas seja sempre um compromisso fiel, em reconhecimento e gratidão por tudo que continuamente o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, por tudo. Fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. A crucificação. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas, entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mas eu não vou negar a fé que há.
expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam servido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Graça e paz, amados irmãos, da parte de Deus Pai, do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo, o Consolador que em nós e conosco está. Neste domingo em que nós comemoramos a vitória de Cristo sobre a morte, domingo da ressurreição, temos o privilégio de mais uma vez estar em contato com cada um dos amados irmãos, embora virtualmente. Uma pergunta: por que a ressurreição de Cristo Jesus é tão importante? A ressurreição de Cristo é importante, poderíamos talvez trazer vários motivos, mas eu quero aqui trazer dois motivos, duas questões. O primeiro motivo, que a ressurreição de Cristo é um testemunho incontestável do imenso, indizível, indescritível e imensurável poder de Deus. Crer na ressurreição é crer em Deus. Se cremos que Deus realmente existe, e é evidente que cremos nisso, e se Deus criou o universo e tem poder sobre o mesmo, como cremos que Ele tem, então Ele tem poder de ressuscitar os mortos. Se Deus não tivesse tal poder, Ele não seria Deus, e não seria digno de crermos nele, não seria digno de receber a nossa adoração e louvor. Apenas e tão somente aquele que criou a vida pode
ressuscitá-la da morte. Só Ele pode reverter o horror que a morte é e torná-la a dar vida. Só Ele pode remover este horror da morte e substituí-lo pela alegria, regozijo e contentamento. Ao ressuscitar Cristo dos mortos, Deus nos faz lembrar da sua absoluta e total soberania. Soberania sobre a vida, e esta por Ele criada, e soberania sobre a morte, esta por Ele dominada. O segundo ponto, a ressurreição de Jesus é um testemunho da ressurreição dos seres humanos, que é a doutrina básica da fé cristã. Ao contrário de outras religiões, nós, do cristianismo, nós, seguidores de Jesus Cristo, temos o fundador da nossa igreja, que é alguém que transcende a morte e promete aos seus seguidores que passarão pela mesma experiência. Todas as outras religiões, aqui apenas um esclarecimento de onde vem o termo religião. A origem mais correta para a palavra religião vem do latim e nasce do termo religio, que significa respeito pelo sagrado. Outra etimologia que é discutida, que é a palavra religare, também do latim, que significa atar ou ligar com firmeza. Eu traria aqui um terceiro conceito ou pensamento em torno desse assunto, que entende que religião significa religar o ser humano a Deus. Bom, essas demais chamadas religiões que tem por aqui foram fundadas por homens intitulados ou que se intitularam profetas, que morreram e os seus restos mortais na sepultura permaneceram. Com nenhum deles aconteceu o que aconteceu com Cristo, o nosso Senhor. Como cristãos, podemos nos confortar com o fato de que Deus se tornou homem, morreu pelos nossos pecados, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. A sepultura não pôde segurá-lo, ainda que na entrada da mesma tivesse sido colocada uma enorme pedra. Especulativamente, alguém chegou à conclusão de que a pedra pesava cerca de 2 toneladas. Seriam necessários cerca de 20 homens para removê-la do lugar. E foi selada de um lado e de outro, lacrada, com 2 selos ou 2 lacres, que tinha lá o lacre identificando como sendo do governador romano Pôncio Pilatos. Romper esses lacres seria como declarar guerra a Roma. Então, a sepultura não o reteve. Não obstante, todas as providências foram tomadas. Ele vive e se assenta à direita do Pai no céu. A igreja viva tem um cabeça, um líder que está vivo. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo explica com detalhes e pormenores a ressurreição de Cristo. Havia alguns naquela referida igreja que não criam na ressurreição dos mortos, possivelmente influenciados pelas ideias e doutrinas defendidas pelos adeptos do partido dos saduceus, que não acreditavam que alguém pudesse vir a ressuscitar. No capítulo 15 da referida carta, Paulo aponta meia dúzia de consequências desastrosas para o caso de se a ressurreição não tivesse ocorrido. Primeira consequência: pregar o Evangelho de Cristo seria totalmente em vão. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Versículo 14 do capítulo 15 da primeira carta. Segunda consequência: fé em Cristo igualmente seria em vão. O mesmo versículo faz referência a isso. Também a vossa fé seria inútil. Terceira consequência: todas as testemunhas e todos os pregadores que falam da ressurreição seriam mentirosos. Versículo 15 do capítulo 15 diz: mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Quarta consequência: ninguém poderia ser redimido do pecado. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão nos seus pecados. Versículo 17. Quinta consequência: todos os cristãos que dormiram ou já faleceram, já haviam falecido, estariam perdidos para sempre.
Versículo 18 diz: nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E a sexta consequência, os cristãos, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Se é somente para esta vida que temos a esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Versículo 19. Mas Cristo realmente ressuscitou dos mortos. E é como o apóstolo Paulo afirma no versículo 20, as primícias dos que dormem, assegurando-nos de que vamos segui-lo na ressurreição. Ele primeiro ressuscitou, nós ressuscitaremos depois. A palavra de Deus garante a ressurreição do crente na segunda vinda de Cristo, que é chamado na Bíblia de o último dia. Tal esperança e segurança são ilustradas uma grande canção de triunfo que Paulo descreve nesse mesmo capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como é que esse texto se relaciona com a ressurreição? Paulo termina esse capítulo 15 dizendo: o vosso trabalho não é vão. Onde está, ó morte, a tua vitória e o teu aguilhão? Eu costumo comparar essa questão. Se nós pegamos uma vespa, daquelas que se picarem alguém vai sofrer muita dor. Mas se o ferrão daquela vespa for tirado, ela é inofensiva. Ela só é temida com o ferrão, que seria equivalente ao aguilhão que Paulo fala aqui. Uma vez tirado esse ferrão da vespa, ela não pode fazer coisa alguma. Ela torna-se apenas uma mosca de grande tamanho. Então, o vosso trabalho não é vão, porque Cristo ressuscitou. Ele nos lembra que, pelo fato de sabermos que seremos ressuscitados para uma nova vida, podemos sofrer perseguição e perigo por causa de Cristo, ou pela causa de Cristo. Ouça o que ele diz no versículo 29 a 31 do capítulo em questão, qual seja o capítulo 15 da primeira carta. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo com orgulho, ou pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É assim como ele o fez, e como milhares de mártires de toda a história da igreja, que de bom grado trocaram suas vidas terrenas por vida eterna através da ressurreição. A ressurreição é a vitória triunfante e gloriosa para todo crente em Jesus Cristo, pois ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e nós cremos nisso. E ele voltará. Os mortos em Cristo serão ressuscitados. E aqueles que permanecem vivos na sua segunda vinda serão transformados num abrir e fechar de olhos. E receberão corpos novos, glorificados, ou seja, corpos imortais, corpos celestiais. É o que o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta à igreja em Tessalônica. Ele fala assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos em Cristo, que Cristo morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor, com o Senhor nos ares.
e assim estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então, por que a ressurreição de Cristo é tão importante? Por ser uma demonstração, uma prova do amor de Deus, uma prova de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em nosso favor. A ressurreição de Cristo prova que Deus tem o poder de nos ressuscitar dos mortos. Ela garante que aqueles que creem em Cristo não permanecerão na sepultura, mortos para sempre, mas serão ressuscitados para a vida eterna. Essa é a nossa abençoada esperança. Esperança que não é uma simples esperança, mas é uma certeza. Esperança que é uma convicção absoluta de que isso há de acontecer. Cristo morreu, foi sepultado, subiu aos céus, de onde virá para buscar a sua igreja. Eu termino com a ilustração do lenço dobrado, que se baseia no texto que nós encontramos em João, capítulo 20, versículos 6 e 7, que ao encontrarem no sepulcro os panos de linho que ali estavam, que envolviam o corpo de Jesus, encontraram também o lenço dobrado, o lenço que cobria o seu rosto. Isso faz referência aos costumes da época, entre patrão e empregado, patrão e o seu escravo. Era tarefa do escravo servir à mesa do patrão, o seu jantar, quando ele voltasse das suas lides diárias. E quando ele tivesse que se ausentar, aliás, o funcionário, o escravo não ficava no mesmo ambiente, ficava em outro ambiente, à espreita para ver se o patrão já havia acabado a sua refeição, ele podia então tirar as coisas que estavam sobre a mesa. Mas havia ali um sinal, havia ali um pano, uma espécie de guardanapo de pano, né, para ele poder limpar as mãos depois da refeição pronta. Se esse pano estivesse de qualquer forma enrolado ali, de qualquer jeito, colocado de lado, significava que ele já havia terminado a refeição. Mas se por qualquer razão o patrão tivesse que se ausentar daquele ambiente, daquele local, e deixasse na ponta da mesa um pano dobradinho, bonitinho ali, seu guardanapo lá dobradinho, isso significa: eu saí, mas eu volto, ainda não terminei a refeição. Jesus sai da sepultura e deixa lá o pano dobradinho. Ele voltará para buscar a sua igreja. Convém que você e eu estejamos prontos quando isso acontecer. Que Deus nos abençoe. Jesus Cristo ressuscitou. Um domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra do túmulo havia sido tirada. Porém, quando entraram, não acharam o corpo de Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante dela dois homens vestidos de roupas brancas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a ela: por que vocês estão procurando aquele que vive? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando ele estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então as mulheres levaram a palavra dele e voltaram e encontraram o túmulo. E quando voltaram do túmulo, encontraram os 12 apóstolos e os outros.